A gente já resolveu. Boa tarde. Vamos começar, Amanda? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso evento chamado Encontros, né, na Oncologia DOR, aqui da Regional São Paulo, principalmente ABC, onde a gente procura todos os meses trazer temas relevantes para discussão com enfoque dos pacientes. Então, a gente quer trazer dúvidas, né, do dia a dia para discussão mais detalhada e abrir para perguntas. Se vocês tiverem alguma sugestão de temas, podem sugerir aqui para a gente no chat, que a gente vai, com certeza, gostar bastante. No nosso próximo encontro, nós teremos um assunto bem interessante, que a gente quase não fala em consultório, talvez até por despreparo, né, nosso total, que é a parte das alterações na vida sexual dos pacientes, né, não só as que estão em tratamento, mas as que já terminaram. E aí a gente conta com a participação de vocês também, que vai ser em março, a gente vai divulgar a data depois, tá bom? Hoje nós teremos o prazer de ouvir a doutora Amanda, que vai falar sobre os efeitos da hormonioterapia, né? Como lidar com esses efeitos colaterais, com dicas mais práticas e abrir para perguntas e discussões com os nossos pacientes. Então, vamos começar. A doutora Amanda pode compartilhar aí com a gente. Vou começar a compartilhar aqui a tela. Bom, a gente vai falar de forma simples, mas espero que de forma prática, né, sobre como lidar com os efeitos da hormonioterapia. Então, o que é a hormonioterapia, né? Muitas vezes as pessoas pensam, é uma reposição hormonal. Não, pelo contrário. No caso das pacientes com câncer de mama, aquelas que têm um tipo de câncer que tem a característica de expressar receptores de estrogênio nas células tumorais, elas necessitam de bloquear esses hormônios femininos, né? Então, esse tratamento atua de duas formas, ou bloqueando a ligação do estrogênio, que é o hormônio feminino, aos receptores das células, como é o caso do medicamento chamado tamoxifeno, ou diminuindo a produção do estrogênio pelo organismo, que é o caso de uma classe de medicamentos que se chama inibidor de aromatase. Nessa classe tem 3 medicamentos: o anastrozol, que é o arimidex, né, o letrozol e o exemestano. Essa segunda classe, ela é usada também em mulheres já na menopausa. Apesar delas já estarem na menopausa, elas têm um pouquinho de hormônio, então vai diminuir mais ainda a produção de hormônio nessas mulheres, né? Então, os efeitos colaterais desse tratamento, eles estão muito ligados à queda do estrogênio e são sintomas semelhantes aos encontrados na menopausa, porém, no tratamento, eles começam de forma mais abrupta. Um dos mais comuns são os fogachos. Acho que essa foto representa bem a sensação de onda de calor que acontece de repente, né? Então, é a queixa mais comum, ocorre em cerca de 90% das mulheres em tratamento, tá?
Por que que isso acontece? Uma das explicações é que a diminuição do estrogênio ela altera a região termorreguladora do hipotálamo, né? Tem um estreitamento dessa região. Ele é um sintoma vasomotor. O que quer dizer isso? Com o aumento da temperatura do corpo, tem uma dilatação dos vasos sanguíneos, com uma sensação de calor pelo corpo, acompanhada de vermelhidão da face, uma sudorese intensa. E aí, quando esse calor diminui de forma acelerada, podem vir os calafrios, né? Dura alguns minutos, 4, 5 minutos, e é muito comum à noite, principalmente de madrugada, né? E ele pode fazer suar até 5 vezes mais do que o normal. Tem um efeito similar a você pedalar por cerca de 30 minutos num ritmo acelerado, infelizmente sem o mesmo gasto calórico. Então, o que se recomenda? Usar roupas mais leves para evitar o aumento da temperatura corporal, manter o corpo bem hidratado, cerca de 2 litros de água por dia, evitar os locais fechados ou muito quentes, tentar algum tipo de terapia de relaxamento, né? Existe também tratamento medicamentoso, mas isso, caso a caso, é indicado pelo médico da paciente, tá? Outro efeito colateral bastante importante da hormonioterapia é a osteoporose. Por que acontece? Porque também o estrogênio contribui para a fixação de cálcio nos ossos. Então, menos estrogênio, menos cálcio nos ossos. Então, na osteoporose, acontece uma diminuição da densidade dos ossos e da sua resistência, deixando-os mais porosos, com risco de fraturas espontâneas, principalmente punho, quadril e coluna. É uma doença silenciosa, por isso que a gente costuma pedir a densitometria óssea para checar essa questão. Como recomendação, a gente deve ter uma dieta rica em cálcio, proteínas, manter os níveis adequados da vitamina D, manter o peso, reduzir o peso e atividades físicas de resistência regulares. Então, é muito importante fazer tipo um pilates, musculação, alguma forma de exercício que vai ter uma resistência. Caminhada também é muito importante, mas associada a esses exercícios. Existem casos que a gente necessita de usar alguns medicamentos, como fixadores de cálcio, mas sempre com a orientação médica, né? Outra questão importante é sobre a libido. Com a queda dos hormônios, o desejo feminino também cai. E isso está muito relacionado pelo desconforto causado pela vaginite atrófica. Isso quer dizer o quê? Com a queda do estrogênio, ocorre um ressecamento, uma perda da elasticidade, perda da espessura da região íntima. Isso pode provocar dor na relação sexual, ardência, queimação, desconforto, né? Mas também influem na vida sexual as alterações de humor e a insônia que acontece na menopausa, né? Nessa queda dos hormônios. A sexualidade também está ligada a outros fatores, né? Como personalidade, educação sexual, relacionamento e admiração pelo parceiro, manejo de estresse e outros. Então, é muito importante o tratamento multiprofissional. Como disse a doutora Aline, nossa próxima live será sobre sexualidade, então a nossa psicóloga vai falar bastante sobre isso. E algumas outras estratégias, como cremes vaginais sem hormônios, o laser vaginal tem ótimos resultados também, e a fisioterapia pélvica. Insônia é outro efeito colateral bastante importante, né? Porque os hormônios femininos, eles também estão associados com a regulação do sono. Existem casos mais intensos de insônia, às vezes a pessoa até já sofria de insônia antes do tratamento, então às vezes tem alguns casos em que é necessário buscar um profissional especialista em sono.
Mas, na maioria das vezes, os casos leves, a gente consegue amenizar com a higiene do sono, que seria, por exemplo, adotar horários regulares para dormir, para acordar, inclusive mantendo esses horários nos finais de semana. Evitar dormir durante o dia, evitar as bebidas estimulantes, tipo a cafeína, principalmente à noite, comer alimentos mais leves no jantar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Existem alguns chazinhos, né? Camomila, lavanda, erva cidreira, fazer do quarto um ambiente gostoso, que vai induzir o sono, com uma música suave, ler alguma leitura leve, fazer meditação, ou seja, quaisquer atividades que vai fazer o cérebro desacelerar, vai ajudar nessa questão. Outra queixa muito importante são as dores articulares e dores musculares, né? Nesse caso, além da questão da queda do estrogênio, que pode agir ali na sinóvia, que é o líquido que lubrifica as articulações, também pode ter um efeito direto da medicação nas articulações. Em algumas situações, a gente até pode trocar o medicamento, a gente pode até trocar o horário em que se usa o medicamento, assim, no último caso, né? Então, é um problema comum, um dos mais comuns nessa questão é a artrite, que é uma inflamação das articulações, onde ocorre uma dor e rigidez na movimentação, principalmente de manhã, né? Também artrose, fibromialgia, que é um quadro importante de dor muscular generalizada e crônica. Então, para alívio, a atividade física também é muito importante, atividade física de resistência, para poder fortalecer as articulações e aumentar a massa muscular, a massa óssea e preservar a flexibilidade. Mas nesse quesito das dores articulares, da inflamação, além dessas questões, a gente às vezes recomenda o acompanhamento conjunto de um reumatologista, porque às vezes a gente tem que abrir mãos de alguns medicamentos para ajudar. Outra coisa que é muito importante é a alteração na distribuição da gordura corporal. Então, a gente percebe que a gente começa a ganhar um pouquinho de volume na altura do abdômen, né? Então, com essa queda do hormônio, que a gente chama de menopausa, é uma fase de redistribuição do tecido adiposo da região glútea femoral para a região abdominal. Então, esse excesso de gordura abdominal está relacionado com doenças cardiovasculares, porque ela também indica o aumento da gordura das vísceras, por exemplo, o fígado, né? Então, está relacionado com a pressão alta, com infarto, com AVC, com diabetes. Então, é muito importante a mudança no estilo de vida para que a gente tenha um impacto positivo na redução dessa gordura corporal, né? Principalmente com atividade física e com a reeducação alimentar. Outro sintoma muito frequente é a diminuição da atenção e da memória, né? Então, a gente começa a perceber lapsos de memória, dificuldade de memorização, de concentração. Mas isso não é só culpa dos baixos níveis hormonais. O nosso dia a dia é muito, com muitas atividades, a gente se cobra muito de tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e por outro lado, a gente tem muitas facilidades, tipo o celular que grava muita coisa, né? E essas facilidades também levam a uma acomodação cerebral, faltam estímulos e exercícios para o cérebro também, né? Então, se recomendam jogos mentais, dormir bem, exercícios de foco, de concentração, qualquer forma de meditação pode ajudar nisso. E a gente não consegue não consegue escapar da recomendação de exercícios físicos e boa alimentação, né? Outra questão importante são as alterações de humor, principalmente a irritabilidade, mas essa alteração de humor acontece pelo conjunto de fatores, né? Você começa a ganhar peso,
começa a ficar fadigada, começa a ficar com uma queda do seu performance, com dores, isso tudo irrita, né? Existem medicamentos que podem ajudar, obviamente acompanhados por um profissional adequado, terapia com psicóloga para um autoconhecimento, às vezes algumas pessoas gostam da homeopatia, às vezes a gente tem bons resultados também. Essa é uma fotinha de um filme muito bonitinho que se chama Divertidamente, né? Então, só para brincar e ilustrar que, de repente, a gente tenta deixar prevalecer o nosso lado alegria, mas é comum, é normal a gente ter o nosso lado irritado, o nosso lado depressivo, às vezes a gente não está bem, e a gente não tem que se sentir culpada por causa disso, né? Acho que a gente tem que se sentir... tentar levar a vida de forma harmoniosa e aceitar que essas alterações de humor acontecem, tentar entender, para devagarzinho a gente tentar viver com mais qualidade, né? Existem muitas, talvez outras queixas relacionadas, mas eu tentei falar das queixas principais, né? Essa é uma questão complicada, porque nós não fomos preparadas para lidar com essas mudanças no nosso corpo, no nosso humor, a gente parece que vira outra pessoa com a queda dos hormônios, né? Lidar com todos esses sentimentos, com todos esses sintomas, é realmente um desafio, né? Mas não tem outro jeito, a gente tem que sair da zona de conforto, né? A gente tem que buscar, tem que entender, é um fato, mas sair da zona de conforto para tentar melhorar essas questões, né? Redescobrir um novo estilo de vida. Então, não dá para escapar de tentar levar uma vida mais saudável, com atividade física regular, com uma alimentação saudável, com desacelerar o nosso dia a dia, né? É muito importante o tratamento multiprofissional. Então, nós já tivemos a live com a nossa nutricionista, ela está à disposição para nos ajudar para a questão de como ter uma alimentação saudável. Muitas vezes a questão de alimentação saudável é muito individual, do estilo de alimentação de cada um, ela faz alguns ajustes, dá algumas dicas, isso é super importante. É importante a psicóloga estar junto, nós oncologistas, também às vezes o reumato, como eu falei anteriormente, fisioterapeuta, profissional de educação física. Então, realmente, é importante essa equipe multiprofissional nessa questão. Mas o recado final é possível. Quando a gente entende que precisa mudar, a gente quer mudar, é possível conseguir. Então, foi rapidinho hoje o recado. Muito bom, Amanda, mas você foi super direta e é assim mesmo que tem que ser, né? Agora a gente pode tentar responder as perguntas dos pacientes e das nossas também, que às vezes estão fugindo, né? A gente tem uma pergunta aqui. O que seriam esses jogos mentais que você mencionou, assim, para quem quiser tentar? Seria o quê? Olha, existem talvez até aplicativos com relação a isso, realmente eu não tenho nenhum assim para indicar especificamente, né? Mas é legal, assim, coisas que vão desafiar a mente, né? Porque às vezes as pessoas falam, faz uma palavra cruzada, mas às vezes é muito fácil fazer uma palavra cruzada para quem gosta, quem está acostumado, né? Mas às vezes tentar um caminho novo, da casa para o trabalho, para desafiar a mente a buscar algumas alternativas diferentes, aprender uma coisa nova, aprender uma língua nova, ter desafios nesse sentido. Tentar comer com a mão trocada? Sim, escrever com a outra mão. Cadê? Mas é importante isso. E acho que tem um olhar novo para as coisas, né? Que é o que você falou, de tentar se desafiar e tudo mais.
Tem muitos comentários aqui dos pacientes falando que elas estão passando por tudo isso. E o comentário da Ana, que o exercício para ela é super importante. Realmente, a gente sabe, né, que o exercício hoje é considerado remédio, né, na verdade. A gente vai ter também uma live só sobre exercício, com dicas práticas de como incorporar esse exercício, tudo. Mas você costuma, outra pergunta aqui da Cássia é a acupuntura, se você costuma recomendar? Na verdade, eu vi sobre a acupuntura quando eu estava estudando um pouquinho mais o tema, né? Eu não tenho assim, alguma pessoa que faça especificamente para indicar, mas eu acho que terapias não medicamentosas alternativas eu gosto bastante, porque tudo que a gente não quer é tomar mais remédio. Mais uma. Mais um A remédio. acupuntura é muito boa, né? Assim, tem dados, inclusive, né, de estudos. Para esse tipo de efeitos que você falou, a gente não tem muitos dados, assim, estudos com um remédio que é o milagre, que vai sarar, né? É tudo baseado em estilo de vida, como você colocou. Mas a acupuntura, realmente, ela pode ser, a gente precisa até achar alguém para incorporar na equipe, né? Quem sabe a gente possa recomendar mais, né? De repente até eu conheço uma pessoa que pode explicar um pouquinho sobre isso até. Então, a gente pode ver. Tem vários comentários aqui. A Cássia, engraçada, que fez 2 semanas de academia e não perdeu um grama. Cássia, pelo menos você não ganhou um grama, já tá bom demais, né? Já tem gente que vai e já ganha, né? Porque também o exercício a gente tem que lembrar que ele pode aumentar o apetite, né? Então a gente tem que segurar, não pode. E outra coisa importante na atividade física é que, assim, é legal a gente ter as nossas medidas, porque a ideia da atividade física é você trocar massa gordurosa por massa magra, né? Então, né, às vezes a gente ganha peso de massa magra e vai perdendo gordura. E lembrar que a gente tem que tentar cumprir as metas, né, da Organização Mundial de Saúde, mas se não der, qualquer exercício a mais vai melhorar bastante, né? Então, é 150 minutos, né, de exercício aeróbico por semana. E se a gente pensar isso na nossa vida, isso equivale a 2% do tempo de vida de uma semana. Então, realmente, a gente tem que incorporar isso na rotina, né? E o exercício de força, como você colocou, seria interessante pelo menos 2 vezes por semana. E aromaterapia, Amanda, o que você acha? A Gilma está perguntando aqui. Eu gosto também, eu uso não para esse... eu não usei nesse sentido, porque eu descobri que eu estou entrando na menopausa agora, sabe? Uhul, mais bem-vinda. Gente, mas eu tô achando muito legal esse negócio desse calorão à noite. Eu falei, gente, eu tô entendendo agora todo mundo. Outra coisa. Né? E eu uso aromaterapia para o meu marido que tem rinite, então eu gosto de uma marca que chama doTERRA, sabe? Que eu acho que é bastante confiável, né? E existe até para ajudar na questão de diminuir o apetite, emagrecimento. Agora, com relação a diminuir esses sintomas, eu acredito que sim, tipo, tem a lavanda, pode dar uma ajudada, dar uma melhoradinha no estresse. Eu gosto muito. Inclusive, eu já usei lavanda no travesseiro, colocar 5 gotinhas ajuda bastante para ajudar a dormir. Eu tenho até um spray aqui, tá vendo? Que eu costumo borrifar aqui no travesseiro antes de dormir. É um sprayzinho relaxante de lavanda, é uma delícia. Não fica muito cheiroso, você consegue, fica até agitado. Mas é legal. Uma pergunta do chá de amora. O que você acha do chá de amora? É aquela questão que a gente já falou até em outras lives, né? Do extrato da substância. E no caso das pacientes que tiveram diagnóstico de câncer de mama, é muito controverso. Eu acho até melhor evitar, porque a gente quer diminuir mesmo os hormônios, é que a gente não quer dar hormônio. Aliás, assim,
o medicamento mágico para isso tudo acabar seria a reposição hormonal, né? Mas nesse grupo de pacientes, não pode. Aliás, mesmo quem não está nesse grupo, quando vai fazer reposição hormonal, tem que ser muito bem acompanhada por um profissional que tome todos os cuidados para fazer uma reposição sem riscos, né? A gente fala que reposição hormonal a pessoa tem que merecer, né? Ela tem que fazer tudo certinho para ela merecer ter a reposição. Então, ela tem que fazer exercício, tem que comer bem, para poder a reposição hormonal não ter riscos para ela dela desenvolver um câncer. Né? Então, não adianta ter reposição hormonal sem fazer a parte do estilo de vida, que é o que todo mundo tem que fazer. Né? Exatamente, exatamente. E está perguntando de uma planta chamada insulina. Você já ouviu falar? Eu não conheço. Nunca vi. Eu também não conheço. As dores articulares. Não. Também não conheço. Mas, assim, chá a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado, porque não é toda plantinha que é boazinha. Né? Eu sempre brinco, maconha é super natural, mas... Está perguntando se você tem alguém que recomenda para fazer o laser vaginal. A gente tem, né? Eu tenho algumas pessoas, a Amanda também deve ter. Depois a gente pode passar no privado. Passar para ela depois. Eu tenho até um lugar que uma paciente minha descobriu que faz gratuito em São Paulo. Ah, que legal aí. Excelente. Se você puder escrever no chat, você tem fácil aí ou não? No celular? Não tá Eu vou ver aqui no celular, dá para falar. É na Praça da Árvore, em São Paulo, é tipo uma... Vou escrever aqui. Praça da Árvore. O problema é o custo, né, gente? O laser vaginal, ele tem uma faixa de 2.000 a 3.000 reais aí pelo tratamento, e não é todo mundo que pode pagar, né? O tratamento, ele é feito em 3 sessões, né, geralmente, e tem que fazer... Eles indicam uma sessão anual para reforço, né? Achei aqui. Achou? Pode falar. Chama Cetros. Com C. Cetros. 2899-6555. Ah, telefone. 6555. Ótimo. E é o quê? Eles fazem gratuito? Como assim? A paciente que foi, é como se fosse assim, um grupo de estudos, sabe? Um centro de estudos, onde tem alunos, tem preceptores. Deve ter gente aprendendo junto. Exatamente. E tem e nesse lugar tem outros mulher, não só o laser. Tem outro suporte lá que ela achou bem legal e gratuito, né? Que é a melhor parte. Né? O problema é que a gente precisava arrumar um aqui no ABC para os nossos pacientes também. Tinha a doutora Vera, né, da Fundação. Eu acho que ela não está fazendo. Né? Exatamente, ela afastou na pandemia, né? Tem uma pergunta aí sobre o colágeno, né? Eu acho que o colágeno ajuda, só que assim, tem que também ter uma orientação médica, porque não é todo colágeno que vai para a articulação. O colágeno tipo 2, né? Que vai, Exatamente. E tem uma questão de qualidade. Eu não sei se é chegar na farmácia e pedir, me dá um colágeno tipo 2, né? Então... O fabricante, né? Conhecer tudo isso. Né? Exatamente, mas eu acho que ajuda. E para pele eu adoro, eu uso, tá, gente? Muito bom. Aí já é outro dia. O da pele, bom, eu tenho vários também, eu uso um que chama Fácia. Mas o da pele, realmente, ele tem estudos também, né, mostrando benefícios, mas tem que ser esse é que é mais perigoso, assim, tem muito colágeno que não faz efeito, né, então tem que ser um colágeno hidrolisado, né, que chama, que chama Verisol, né? Isso é o melhor para a pele. Vou trocar. Então, eu preciso usar. Muito. Vou trocar. Gente, mais alguma pergunta? Foi comentado... Você acha que as pacientes mais queixam, Amanda, no consultório, assim? A queixa principal? Olha, a queixa principal é o fogacho, mas o maior sofrimento é a dor articular. A dor articular, né?
E essa dor, ela não vem em todo mundo, né? Ela pega o quê? 30, 40% das mulheres tem, né? E assim, para vocês entenderem, já foi feito estudos com milhares de pacientes tentando achar um remédio específico para melhorar isso. E até hoje, esses estudos são negativos, não tem um remédio específico. Então, é tratar a dor com analgésico mesmo, né? E a atividade física melhora muito. É o que a Neia colocou aqui, melhorou bastante com o Pilates. E tem estudo mostrando que a atividade física é o remédio para essas dores, é o melhor remédio que nós temos hoje. Né? Então, é importante, quem não faz ainda, deve fazer, que vai mudar muito a vida. Vai. Tem uma pergunta aqui se o Arimidex engorda, mas não diretamente, mas para essa questão da queda de estrogênio, da alteração da gordura, queda de metabolismo. Não tem jeito, a gente vai ter que comer menos, gente, não dá. Quanto mais velho a gente vai ficando, menos a gente tem que comer, né? Triste. É uma realidade. Magnésio não, eu não tenho experiência com magnésio, mas a nossa Nutri, ela já até comentou comigo sobre o magnésio, até A Denise está aí, acho que participando. Se ela puder digitar aí a resposta, a gente já responde, né, Denise? Aí, já tá aí. Ela, querida, ela está sempre ligada. Eu acho que outra coisa importante também é no cabelo, né, Amanda? Esses medicamentos mudam a textura do cabelo e é uma coisa que não cai igual quimioterapia, mas tem muito paciente que queixa, tem alguns que cai bastante, a ponto de ter que ir para o dermatologista, usar produtos, né? Às vezes eu mesmo faço uma formulazinha, sabe, de minoxidil. De couro cabeludo, né? Que ajuda bastante. Eu mesma uso. Como você testa as coisas em você. A gente se identifica, né? A receitinha top, doutora Amanda. Funciona. Respondeu. Pode ler aí, Amanda. Existem vários tipos. Tem vários tipos de magnésio. Minha internet está instável. Várias indicações, né? Para sono, relaxamento muscular, o ideal é avaliar individualmente. Então, eu acho que o que a Denise quis dizer é que tem que passar no nutricionista, no nutrólogo, né? E ver qual a necessidade do magnésio específico. Esse que foi citado, malato, é um tipo, mas tem outros, né? Acho que a gente tem que deixar bem claro, qualquer medicamento, por mais que vocês achem que é natural, que não tem problema, tem que ter um acompanhamento médico ou do nutricionista, uma indicação certinha, um acompanhamento certinho, né? Não é legal tomar nada por conta, né? Uma coisa que eu falei do cabelo, que a gente tem que lembrar, os pacientes, eles passam muito por estresse, né? Na época da cirurgia, na época da quimioterapia, quando não cai o cabelo, quando não vai fazer quimio, tem o estresse da cirurgia, tem tudo isso. E a gente sabe, e até assim, hoje a gente tem, por exemplo, muita gente teve Covid, existe a queda de cabelo pós-Covid, então existe uma coisa que chama eflúvio telógeno, né? Que é o quê? Esse estresse que ocorre com a gente, uma inflamação, ou um estresse emocional, ou mesmo isso, ela pode reverter nesse eflúvio telógeno depois de meses do acontecimento. Às vezes nem sempre é um remédio, né, que a pessoa está tomando, às vezes é uma deficiência hormonal anterior, ou é uma entrada na menopausa, mesmo natural, tudo isso pode facilitar o cabelo cair mesmo. A Cássia está perguntando aqui, ó, se usou Ladex, Arimidex, ela pode pintar cabelo. Pode. Pode pintar. Não vejo nenhum problema. Tinta também é uma questão controversa, né? Que tinta usar, produto químico na tinta, né? Controverso, sim. Eu acho que hoje os produtos são muito mais seguros, né? Também do que era antes da tinta de cabelo, né?
E a gente sabe, isso para a alegria das loiras, que as tintas escuras, elas são mais tóxicas que as tintas claras. Então, deve-se estimular, né, a gente talvez a ficar loira, quem sabe. Mas isso é muito individual, né? A Amanda está travando. Travou um pouquinho. Tem a André perguntando se a queda de cabelo da menopausa se é igual aqui na ponto de ficar careca. Não, de jeito nenhum. Não é igual, não. Fica tranquilo. Então, assim, como eu falei, não sei se você escutou, Amanda, da tinta escura, os dados que a gente tem é que a tinta escura ela é um pouco mais tóxica do que a tinta clara, do cabelo, para clarear o cabelo. Então, tem muita gente gostando aí, então parece que são as mulheres loiras, né, que estão felizes com essa notícia aí. Gente, então eu tô certa. O negócio é ficar loira. Eu acho que tudo toxinas a gente está exposto o tempo inteiro, a gente tem que escolher qual toxina a gente vai se expor, né? O que a gente puder evitar e a gente evita, mas tem coisa que, por exemplo, para algumas pessoas é importante, para outras, deixar o cabelo branco tá tudo tranquilo, cada um tem seu jeito, então a gente tem que se expor e tentar ver. Essa questão da textura do cabelo, Amanda, que a Cássia está comentando aqui, que o cabelo dela está crescendo enrolado. Isso também é uma coisa que os pacientes reclamam muito, né? Então, normalmente o cabelo nasce mais fininho, né? Ele dá uma enroladinha, mas assim, eu sempre vejo que com o tempo o cabelo vai encorpando e vai voltando ao que era antes. Tipo como aconteceu com o Gingiville, né? E a gente compara com o cabelo do bebê, né? O cabelo do bebê não é o cabelo que ele vai ter sempre. Então, depois aqueles cachinhos geralmente nasce enrolado, rebelde, a paciente fica sem corte, sem jeito de passa gel, tira gel, né? Não sabe o que faz o cabelo para ajeitar no começo. Mas com o tempo ele vai crescendo, vai pegando jeito e volta a ser o que era antes, né? Então fase transitória que vai passar. É o lema, né? Vai passar. Vai. O rolo da turma da Quem que é o rolo da turma da Mônica, gente? O quê? Quem é? Eu tenho uma paciente falando que tem o cabelo enrolado. Acho que é o do cabelo. Ó, Andréia, vai melhorar, tá? Fica tranquila. À medida que for cortando, ele vai ajeitar. Aí, ó, tem gente que falou que o cabelo ficou melhor, tá vendo? Então é assim. Eu tive uma paciente japonesa que ela reclamou do cachinho, porque aí ela falou, não é cultural, doutora, não dá. No Japão não tem cabelo já enrolado. Depois ela vai crescendo, vai sair. Tá bom, gente. Tem mais alguma pergunta, algum comentário, Amanda? Gente, é isso. Eu entendo, super entendo a dificuldade da gente mudar o estilo de vida, né? Não é fácil. Como dizem, a gente, desde o tempo pré-histórico, o homem o cérebro foi acostumado a fazer um mínimo de atividade, né? Queimar um mínimo de caloria, né? Então, é uma mudança muito difícil até para o nosso cérebro, mas é possível, então a gente tem que entender. É um fato, é uma fase, essa fase vai passar, mas para a gente passar por essa fase da melhor forma possível, para no futuro ter uma velhice boa, com boa qualidade de vida, a gente vai, né? Não tem outra saída. Tá bom. Bom, gente, acho que a gente vai terminar por hoje. E lembrando que agradecendo a Amanda, foi ótima. Você com sua calma, sua tranquilidade, consegue falar tudo que a gente precisa escutar, né? Os pacientes também. E obrigada, gente. Convidar todas para a nossa próxima live, que vai ser sobre alterações sexuais relacionadas ao tratamento
e como lidar melhor com eles. E vai ser a nossa psicóloga, a doutora Tatiana, que vai fazer essa live, tá bom? E ela é sexóloga, então ela sabe muito bem o que está falando. Lembrando que vocês podem convidar outras pessoas, né, que se interessem pelo tema, é aberto, não tem problema nenhum, tá bom? A sala vai lotar, eu espero. É um tema bem interessante, eu também quero aprender muito. Epa, vamos. Boa noite a todos. Boa noite, viu, gente? Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.